Olá pessoal, meu nome é Yara Silva. Eu sou Cláudio Gabriel. E este é o nosso canal Verdades Estelares. Bom gente, o tema de hoje desse vídeo é Draco Reptiliano e Anunnakis. Fique conosco até o final do vídeo e se você gostar desse conteúdo, curta e compartilhe. Assim você estará ajudando a muitas pessoas a chegarem a essas verdades. As verdades que estão hoje sendo distribuídas de maneira que não são que não são nem perto, né, dessas verdades. Elas estão sendo distribuídas como se fossem verdades, mas na verdade são mentiras. E nossa missão hoje, neste vídeo e nos próximos vídeos, é derrubar essa mentira, ou essas mentiras que estão sendo faladas aí na internet, e muitos estão sendo atraídos, muitos estão sendo enganados, e é um perigo muito grande, e é o nosso dever, a nossa missão, levar essas verdades, né, às pessoas. E hoje nós vamos abordar temas importantíssimos, vale a pena conferir. Entre esses temas, nós vamos abordar o que andam falando por aí, né? Qual a característica dessas pessoas que estão gravando vídeos, que tem canal no YouTube, que tem página no Facebook, pessoas que dão palestra em troca de muito dinheiro, né? E não é pouco, e muita gente está sendo enganada, está acontecendo coisas gravíssimas, e a gente está preocupado com isso, preocupado com o que estão falando por aí. E qual a característica dessas pessoas? Nós vamos desmascarar essas pessoas. E também nós vamos especificar para vocês, de uma forma bem clara e objetiva, quem são os greys, quem são os draconianos, os reptilianos. Essa vai ser a parte 1 desse vídeo, porque é um vídeo muito extenso, um assunto muito extenso. Então nós vamos dividi-lo em 2 partes. E na segunda parte nós vamos falar sobre os nórdicos, né? Arcturianos, que são os mesmos uranianos, e os pleiadianos. Bom, Cláudio, eu gostaria que você falasse para as pessoas, né, um pouco sobre esses assuntos, né, que estão falando por aí. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês por estarem empregando aí o seu tempo, né, para acompanhar esse material. A Yara já solicitou, mas vou reforçar aqui. Por favor, você gostar desse material, desse conteúdo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conheça, amigos, familiares, que se inscrevam também em nosso canal, para que possam receber as atualizações de vídeos, e com certeza vai ser muito bacana, né? Nos ajude a ajudar outras pessoas, ok? Contamos com você. Bom, o que estão falando por aí é muita coisa mesmo. Estão falando cada coisa absurdas. Outras nem tanto absurdas assim, outras até relevantes, outras até dá para passar. Mas a maioria esmagadora são de informações descontinuada. Por que eu falo descontinuada? Porque iniciam um processo de estudo e vão até uma certa parte e ali parou. Já está bom, já não precisa mais ir para frente, e passam aquilo ali com uma teoria que eles entendem como certo e acabam fazendo besteira, falando bobagem. O que eu tenho observado aqui, né, nessa parte que andam falando por aí, né, nesses vídeos, é que muitos deles até chegam e falam a verdade, né, sobre alguns assuntos. Só que no meio daquele vídeo lá,
bem no meio daquele vídeo, eles conseguem infundir na mente das pessoas, isso é algo muito perigoso, eles conseguem infundir algo que vai confundir as pessoas. Eles falam um pouco da verdade, né? Eles são conhecedores. Isso é que é o mais grave. Mais grave, isso é gravíssimo. Eles são conhecedores das verdades. E ocultam para eles. Eles colocam lá como isca no início do vídeo, você vai achando legal, vai achando bacana. E no meio do vídeo, pro final, eles já embananam tudo, eles caem em contradição. Não sei se é proposital, você vai explicar isso pra gente. Com certeza. Eu não sei se é de propósito. E também não sei qual seria o objetivo deles. Você vai explicar isso pra gente. Porque o que estão falando por aí está confundindo muita gente. Por favor. E confunde mesmo, né? Porque quando você ouve, isso é assim, e logo alguns minutos depois, aquele que disse que aquilo é assim, depois ele diz que não é, ou que aquilo que faz, depois diz que não faz, e é claro que embanana, né? Pra gente, pessoas assim que têm uma evolução um pouco mais acentuada, você não se tem assim, não atinge diretamente nem indiretamente, porque você automaticamente capta, você pega essas coisas, então você não tem a possibilidade até de uma certa contaminação informativa, vamos dizer assim. Agora, quando a pessoa ainda está engateando ou está num processo de evolução, está em busca, está com fome de informação, está sedenta de informação, aí fala uma coisa daqui, fala uma coisa dali. Uns dizem que os reptilianos são bons, agora outros dizem que são maus. Na verdade, o que é o certo? Né? Uns falam que o draconiano é maravilhoso, tudo lindo, aí daqui a pouco já diz que eles também são muito maus. Então, quer dizer, é a mesma aquela história do Deus da Bíblia, onde ele é apresentado como amoroso, como bondoso, como incrível, Deus de amor, etc. Mas desde que você não desobedeça, desde que você não o desagrade. Porque se você o desagradar, se você, né, entre aspas, como eles chamam de pecar, né, se isso vier a acontecer, você está ferrado, está lascado. Aí aquele Deus que era de amor, que era de misericórdia, já passa a ser um ser cruel, entendeu? Que joga tudo de ruim, que faz tudo de terrível com aquela pessoa só porque errou. Entendeu? É o que eu sempre falo para os religiosos. Deus é amor, tudo bem. Ele é amor, então beleza. Então por que ele age dessa forma? Por que uma hora... eles falam, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Quer dizer, isso é uma resposta vazia, é um vácuo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E essas pessoas que falam sobre os reptilianos, que estão falando sobre Grace, que estão falando sobre os dracos, né, os draconianos, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles, no caso, dizem para você que eles são bons, que eles são maravilhosos, que eles são incríveis, que eles são o centro do planeta e tal, etc e tal. Mas depois, mas não é bem assim, entendeu? Se você o aborrecer, se de repente... Então, quer dizer, as pessoas ficam realmente confusas. E eu falo para vocês uma coisa. Draconianos, reptilianos e greys, automaticamente, na essência deles, que é uma essência uma essência negativa, energia negativa, eles são 100% maus, eles são 100% ruins. Mas existe aqueles que quebram isso e procuram evoluir para evolução positiva. E isso já estou falando, Yara, e todos aqui, na questão, nesse corpo físico que nós estamos. Existem muitos seres de não-luz e seres de luz encarnados aqui. Então, no caso, eles confundem a cabeça das pessoas, né? Falam por aí do ser mesmo, do Draco reptiliano, né? O reptiliano. Isso. Mas também a gente vale ressaltar aqui, existem pessoas que têm o DNA dela, no DNA dela, sim. Que é o DNA reptiliano, mas ela pode reverter isso. E é isso que confunde com essas pessoas. Eles falam, não, porque o reptiliano, o ser mesmo, o reptiliano é o bonzinho, o Grey é o bonzinho. Eles até recebem
ordens dos Greys, baixam a cabeça para o reptiliano. Então isso, o que eu ando falando por aí é confundir a cabeça das pessoas. Você deve baixar a cabeça para o reptiliano, ouvir ordens dos Greys. Se o Grey disser assim, não fala com outra pessoa, você não vai falar, não vai levar a verdade para ela, porque o reptil não deixou você conversar, e isso é grave. Coisas começam a acontecer na vida das pessoas que assistem esses vídeos, dessas coisas que andam falando por aí, e começa a acontecer coisas horríveis na casa das pessoas. Sim. Essas influências, essas energias negativas das pessoas que assistem esses vídeos, elas começam a ser influenciadas, não, elas começam a ser... elas recebem, né? Sim, elas captam essas energias, né? Que, muita gente, Yara, foi muito bom você falar nisso, meu bem, que é o seguinte, a forma de captação de energia, ela não é somente presencial. As energias, elas podem ser enviadas e recebidas de toda e qualquer forma. Por exemplo, você pode fazer, como nós estamos fazendo aqui, um vídeo, e a pessoa que for receber lá, ela vai receber exatamente a intenção de quê? De que ela receba algo que possa ser bom para ela. A intenção nossa nesse material aqui é levar a informação positiva para as pessoas e essas pessoas receberem a energia positiva que vai através desse vídeo. Então a intenção desse povo que está falando essas coisas, essas inverdades por aí, a intenção deles é o quê? Domínio. E o que mais? Domínio, submissão. Então eles não querem que as pessoas evoluam também, né? Eles botam... Grande parte deles não. Porque assim, quando eu, no caso, mudo o foco do que eu tenho, é como eu sempre falo, se eu quisesse, se nós quiséssemos, poderíamos ter também partido para esses lados. O que nos impediria de fazer isso? O que me impediria de cobrar por palestra? O que me impediria de vender? Olha só que eu, a minha pessoa e também a minha esposa aqui, Yara, nós temos a responsabilidade, nós temos o objetivo de fato ajudar e entregar a informação para as pessoas sem nenhuma intenção de qualquer benefício que seja, porque a informação não pertence a mim, não é minha. Eu faço parte dela, mas ela não é minha, ela não é propriedade minha. E muitos fazem da informação que eles têm uma propriedade, eles fazem dessas informações produtos. E por isso que você vê muita gente aí pagando caro para nada. Entendeu? Quando você pega, acessa o YouTube ou o Facebook e vê lá uma pessoa, ou duas, ou três, sabe lá quantas, quase que agredindo os seus ouvintes, as pessoas que estão acompanhando os trabalhos deles, quase os agredindo com palavras esdrúxulas, palavras agressivas, tá entendendo? Automaticamente, você vai passar o que para essas pessoas? Vai passar o que? A energia do medo. Que ela não pode olhar para o outro lado, ela não pode pensar diferente daquilo que está sendo passado para ela. Porque ela é burra, porque ela vai ser otária, porque ela vai ser trouxa, vai ser mané e outras coisas mais aí que a gente não tem necessidade de falar aqui. Bom, então a gente já entra nesse segundo tópico aí desse vídeo número 1, que é a característica dessas pessoas que fazem esse material, esses vídeos, né? Por aí a gente vai entrar um pouco nessa questão dessas características, né? De ir observando algumas pessoas, alguns vídeos, né? Um deles tem uma característica já bem agressiva. Ele usa o poder da muito agressivo. Persuasão. Ele usa a programação neurolinguística, que é a PNL, que é fortíssima, é usado muito em técnicas de vendas, é usada por grandes líderes religiosos, governos, políticos, né? E outras lideranças aí. E a técnica, né, dentro dessa PNL, dentro dessa poder de persuasão, além da hipnose,
Além da energia podre que eles liberam Eles nesses carregam. livros, ele tem esse poder de convencer a pessoa, né? Como você bem falou. Se a pessoa não acreditar no que ele está falando, ele manda para aquele lugar, ele xinga um monte de palavrão. E se a pessoa está assistindo, é mané, tudo. ele é idiota, é mané, ele sabe como, ele tem a ousadia de dizer, eu sei como é que você funciona, né? Porque ele até sabe das verdades, mas ele sabe como o ser humano funciona. Então só ele sabe. E para a pessoa, né, chegar ao ponto da evolução, que ele criou um nome para isso. Né? Eles criaram métodos, né? Cada um deles criaram um método. Um criou um método tal, outro criou o método A, outro criou o método B, e assim vai o alfabeto todo, né? Então, cada um é detentor da sua verdade. Para quê? Para vender o seu livro, para vender a sua palestra. E um derrubando a teoria do outro. Por outro lado, nós temos o bonzinho. Aquele que fala mansinho, tem aquele que fala calmamente. Não, porque o nosso amigo Grey, ele me mandou falar isso para vocês. O nosso amigo reptiliano, você tem que baixar a cabeça, não olha para ele não. Você não pode olhar para ele. Então, é um absurdo existir pessoas que aceitam compartilhar coisas desse tipo. Né? Não te cortando, Yara, mas assim, meu bem, mas a gente não tem como não ficar indignado com essas coisas, porque é um absurdo. Quando eu penso que vai ter mais um para nos ajudar, mais um que vai arregaçar as mangas e vamos unir as forças, vamos lá. Não é bem assim. Infelizmente, é muito difícil você achar pessoas que tenham compromisso 100% com a verdade, porque eles sempre enfiam o enrolation, o mistureba que vem na cabeça deles, que eles entendem. Agora tem essa aí, que está virando uma febre aí, de que precisamos de mentor. Mentor para quê? Por que objetivo ter mentor? Para mandar na vida da pessoa. Porque não tem cabimento. Mas o ser humano, ele necessita de alguém que mande nele. Pois é. As pessoas precisam ter alguém para carregar o fardo para elas. Então é a mesma coisa do sistema, estar no sistema religioso. Que você não sai. É como você sempre fala, bem. A pessoa sai do sistema religioso e cai em outro. Cai em outro. Porque assim, se eu já saí de um domínio, que é o sistema de crença religiosa, se eu já saí de lá, então por que eu falei, bom, beleza, já saí de lá, agora eu conheço a verdade, agora eu estou... Aí eu vou entrar em outro, aonde eu só posso falar, fazer, pensar, se é que teria direito de pensar, analisar, se é que tem direito de analisar, se o ser permitir. É o mesmo Espírito Santo das igrejas. É o mesmo sistema religioso. É os mesmos espíritos que atuam nas religiões. Que a pessoa faz o que eles mandam fazer. E eles não querem confronto, porque assim, ele é bonzinho, é mansinho, fala algumas verdades, no meio ele põe as misturebas dele, porque quer se autopromover, ou seja lá o que for, para atrapalhar, simplesmente só para atrapalhar a sua evolução, porque você está sedento da verdade. Você tem algo dentro de você que busca a verdade. E o que eles mais querem são pessoas assim. É verdade. Pessoas que estão sedentas, que estão ali na busca, que estão ali necessitadas, estão assim, desesperadas. São essas pessoas que eles buscam. Aí ele vai com aquela mansidão toda, falando aquilo tudo, e se a pessoa for contrário ao que ele pensa, aí rapidinho o mentor, não deixa ele falar com você. Não deixa falar comigo, com Yara, não deixa falar com Cláudio. O ser lá, o Grey ou o reptiliano, o mestre dele, o mentor dele, que é um ser que eu creio que é um ser de não luz, ele vai dizer, olha, com certeza não fala com eles não se mete com eles não. Por quê? Então eu vou perguntar para vocês que estão assistindo esse vídeo. Por que um ser mentor desse cidadão diz que ele não deve falar com Cláudio ou não deve falar com Yara? Por quê?
Ou então porque ele não deve falar com outra pessoa, com a Maria, com o João, com o Antônio. Porque e até mesmo com você. E até mesmo com você. Ele não quer que a pessoa lá fale com vocês por Hangout, fale com você pelo Facebook, fale com você por algum meio de comunicação. Por que ele não quer que ele fale? Não quer confrontar as ideias? Não quer confrontar os assuntos? Ou porque simplesmente ele quer ter o poder, o domínio, como você falou, sozinho? Qual é o objetivo disso? Esses são parte das características de pessoas com células ativas reptilianas ou draconianas, que é tudo a mesma porcaria. Porque ele mesmo se diz que é um ser desse tipo, dessa natureza, né? Aí depois lá na frente ele entra em contradição, porque o ser é bonzinho, mas depois o ser é mau. Ele come pessoas, ele come ser humano, né? Então ele é bom ou ele é mau? Porque se ele come ser humano, se ele come o outro ser da mesma espécie, eu não sei se a gente deve baixar a cabeça para um ser desse. Então a gente está voltando para o mesmo sistema de escravidão. Eu vou baixar minha cabeça para um ser que pode me devorar. Pois é, e isso eu classifico como uma coisa gravíssima para pessoas que dizem que têm conhecimento da verdade. Olha, a verdade está aqui, é desse jeito. Mas espera aí, não é bem assim. Essa verdade ela só é assim até esse ponto. Não, tá entendendo? As pessoas continuam apresentando encarceramento espiritual, estelar, como seja, para as pessoas, e muitos andam caindo nessa. O fato de serem reptilianos, de serem draconianos, de serem greys, eles se apresentarem, se declararem essas espécies, isso não é surpreendente para mim. Isso não me surpreende, porque, como falei lá, já falei anteriormente, nós temos pessoas encarnadas com seres de luz e de não luz. Esses de não luz, eles podem, tanto os de luz podem se apagar, tornando-se ser negativo, quanto os seres de não luz podem evoluir. Para a gente fechar esse assunto o que andam falando por aí, a característica desses cidadãos que andam fazendo esses vídeos, para a gente encerrar aí, a gente apresentou esse problema gravíssimo, isso é algo muito sério. Qual seria a solução ao assistir, ao se deparar com um material desses indivíduos, né? Esses seres que têm esse DNA reptiliano, esses seres que estão espalhando essas inverdades e estão arrastando multidões, as pessoas estão pagando fortunas para aprender, para se ser uma pessoa melhor ou para sair daquela situação que ele criou um termo lá, e você, se não for naquele termo, se não for através dele, você não vai evoluir nunca, você vai continuar o ser terráqueo aqui, você não vai ter evolução nenhuma se não for através dele. Quer dizer, ele é o salvador, ele é o mentor também. É o mentor que recebe ordem de outro mentor. Quer dizer, esse outro ser lá que inventou os termos de estudos, que usa o poder da persuasão, que está atraindo muitas pessoas, até mesmo aquelas pessoas que já estão despertas. Qual seria a solução quando a pessoa se depara com um vídeo desse? A questão é a seguinte, antes de responder essa introdução, essa pergunta introdutória que você fez, eu quero só dar uma ressalva aqui quando eu falei que seres de luz, encarnados de luz, podem se apagar, tornando-se negativos, como pode haver evolução dos de não luz. O que acontece é o seguinte, se eu como ser de luz, se eu não quiser brilhar, se eu não quiser ser algo positivo, eu não vou ser. Simples. Eu posso deserdar. Eu não quero. Né? Um exemplo. Né? Eu não quero. Quero aprontar mesmo. Quero fazer terror. Estou nem aí. Porque assim, as pessoas são influenciadas. Elas são influenciadas fácil. Entendeu? Então, quando você ouve, como ouviu aqui, que mesmo os encarnados seres de luz podem não brilhar, eles podem ser por opção e pode ser por não ter se encontrado ainda, ok? E relacionado ao que você perguntou, o que a pessoa pode ter de impacto com um material desse, pode acontecer várias coisas, né? Como por exemplo, a pessoa que pega um material desse, ela pode, de cara, escolher
escolher entre o sim ou não, se serve ou se não. É o direito dela de analisar. Não precisa de alguém chegar e falar, não, isso não precisa ver, está tudo certo e beleza, e é isso aí mesmo. Porque se isso acontece, é sinal de que ela ainda é escrava. Ela ainda é escrava, ela ainda está sob domínios. Então, todos nós temos o direito a analisar. Não chega nada para mim sem que eu não analiso. Algumas coisas passam, eu aprovo, está certinho, e outras não tem como. Então, a mesma coisa vai acontecer com quem pegar esse material aqui que nós estamos fazendo. Esse nosso vídeo aqui. Muitos que são contra a verdade e contra a evolução das pessoas, eles não vão querer saber, eles não vão dar nem oportunidade de analisar. E se analisar, vão querer arrumar problemas. Essa é a característica deles, então para mim não vai fazer diferença nenhuma. Agora, para quem quer entender as coisas, acredito que pode ajudar sim. Agora, tudo é uma escolha de sim ou não, de serve ou não, se vai ser bom ou não, aí é cada um. Eu sempre aprendi com você uma coisa, né? Que desde o início, né, quando a gente começou a falar sobre esses assuntos, que a gente tinha que meter a mão no lixo. Eu vi você comentando em relação a isso, que eles não querem que mexam, né, naquilo lá, né? Eu queria que você explicasse para mim novamente essa questão, porque a gente, para mergulhar, quem está começando agora nesse processo de evolução, né? Quem está iniciando agora, descobrindo as verdades, você tem que mexer mesmo, como você sempre ensinou pra mim. Sem luva, né? Sem luva. Mexer no lixo. Muitos querem colocar luva na mão para mexer. Tem que ser sem luva. Se mexe no lixo. Então explica um pouquinho, porque eles não querem que você... Essas pessoas que andam falando essas coisas por eles, não querem que mexam no lixo, né? Não, que revirem. Não, eu sempre falo assim, você lembrou bem, eu sempre falo para as pessoas, olha, você quer saber da verdade? Você quer saber mesmo o fundo do negócio? Mexe no lixo, mas na parte mais podre dele. É lá que você vai encontrar. Porque eu acredito que todas as verdades, elas estão dentro de nós. O que nós estamos falando aqui... Não que a pessoa seja lixo, tá? Estou falando da questão de fuçar. O lixo é aquilo que te ensinaram. Isso. As famílias ensinam desde que a pessoa nasceu. Ela vem de uma geração que ensinou a religião tal, que nasceu e vai morrer naquela religião. Naquele sistema religioso, todo aquele sistema. E o sistema... O sistema como um todo, ele não é só o sistema religioso, né? Ele é todo um sistema. O sistema é um só, ele tem vários braços, religioso, financeiro, saúde, educacional, social, enfim, né? Social, enfim. Então a pessoa tá mergulhado dentro daquele lixo lá, que é todo o lixo do todo o sistema que a pessoa nasceu e ela foi criada dentro desse planeta que nos aprisionou, né? Esse planeta prisão, né? Então ele é aprisionado dentro do planeta e ele é aprisionado dentro dele mesmo. E tem alguns lixos que são fáceis de se enxergar. Como, por exemplo, aprendemos que a Terra é uma bola que fica girando. Como que a Terra é esférica? Se está na cara, está bem explícito que ela é plana. E como que ela que gira em torno do Sol, se meio-dia o Sol está na nossa cabeça, então ela passa por baixo do Sol, então? Mas que movimento é esse? O que é tão fácil. Antes da gente encerrar esse assunto e passar para o outro tópico, vale a pena também ressaltar essa questão que é muito importante. Eles não querem, muito deles aí, não querem que você pergunte, que você questione, não pode perguntar. Olha, não pode, quer dizer, é isso que eu estou te falando, não pode remexer no lixo, não pode perguntar. Se você perguntar, você é burro, você é otário, você é mané, é isso que ele chama a pessoa. É doido. É isso, não é a gente que está falando não, é ele que fala. Se você perguntar, você está usando o seu intelecto. Quer dizer, você não pode perguntar, você tem que aceitar que a Terra é plana, que o planeta é esférico e que o Sol é 300 vezes maior do que a Terra. Sendo que você vê que agora a gente está na lua cheia, né? Você vê que a lua cheia, ela começa lá no norte, né? Depois vai para o sul. Ela que gira, não é a Terra. A Terra tem o seu movimento normal, mas o movimento da Terra é o balançado dela, né? Agora... Como é que pode, né? Se o Sol fosse 300 vezes maior do que o planeta Terra, não existiria a noite.
Pois é através desses questionamentos. Pega uma bola de gude e coloca no farol para ver. Então é por isso que eles não querem que as pessoas perguntem, porque através desses questionamentos, não só esse, que esse aí, já quem está no processo de evolução já sabe muito bem que a Terra é plana. Quem está no processo de evolução já saiu do sistema religioso, só falta sair dos outros sistemas, né? Se libertar de si mesmo, né? E eles não querem que a pessoa pergunte o que eles estão falando por aí. Eles não querem. Então, eles jogam aquele vídeo lá, né? Joga aquele vídeo lá e ele não quer que você pergunte sobre aquele vídeo. Não pergunte. Você não pode perguntar. Você tem que engolir. Ele quer jogar aquela verdade dele, que ele acha que é a verdade dele, né? Que na verdade ele sabe o que ele está falando, né? Como você bem citou, ele sabe o que eles estão falando, ele sabe o objetivo daquilo ali, aquele vídeo lá ele vai com um objetivo. Então eu acho que a solução, né, para tudo isso seria você se permitir, se conhecer, porque a verdade está dentro de cada um de nós. A gente só ouve e relembra. Uhum. E aquilo que nós estamos falando aqui, você vai lembrar dentro de você. E vai concordar dentro de você que é a verdade, vai sentir que isso realmente é a verdade que estava te faltando para te preencher. Aquele vazio, né? Aquela fome, aquela sede de saber as verdades, ela vai sendo saciada. E a pessoa mesma, ela pode se descobrir e ela pode até discernir que aquele material ali que estão falando por aí, aquilo ali não é a verdade. Ele pode ver muito bem. Depois que você abre os olhos, você que está assistindo esse vídeo, depois que você abre os olhos, é difícil ser enganado. Só se você permitir, só se você quiser, né? Se você permitir ser enganado, você vai ser enganado, né? Agora, se você olhar, remexer no lixo, olhar para dentro de você, ter aquele momento, né, que você olha para dentro de você e você vê que aquilo ali não condiz, né, com as verdades estelares, né? Você precisa se descobrir quem você é e qual a sua missão aqui. E quem sabe, uma delas é levar essas verdades adiante. Duplicar esses assuntos a outras pessoas, né? E se você não sabe fazê-la ainda, você pode simplesmente compartilhar esse vídeo ou os vídeos já deste canal. Compartilhando com outras pessoas, você já vai estar cumprindo parte da sua missão. Você já vai estar se descobrindo como um ser, como essa imagem aí. Você é um ser de luz. Se você está assistindo esse vídeo, né, você é um ser de luz. Então eu gostaria que você sentisse isso como um ser de luz, como um ser que tem uma missão também de levar e duplicar essas verdades, né? Você gostaria de complementar esse assunto ou nós já vamos vamos adiante? Direto, né, que o pessoal já está com certeza ansioso para saber. Bom, gente, nós vamos falar agora sobre os Greys. Quem são esses Greys? Vamos por partes. Vamos falar como Jack o Estripador. Vamos por partes. Quem são os Greys? Os Greys, eles são aqueles seres que vai mandar nas pessoas. O Grey tá falando aqui que eu tenho que falar essa mensagem para vocês. Tá. Deixa ele vir de graça para ele. Grey é uma palavra que em inglês chama-se cinza, né? Grey. É nome de uma cor cinza, né? Cinza. Então, acredito que a característica dele é... Sim. Eu mesmo já tive o desprazer de vê-lo, né? De vê-los, esses Greys, eu sei de algumas características porque eu já os vi e não foi uma experiência boa. Então eu posso afirmar, quando eu assisto um vídeo desse, que o cara fala que um Grey mandou ele falar, por favor, gente, eu vi o Grey e não foi uma experiência muito boa. Pode falar, Cláudio. Bom, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque agora nós estamos adentrando numa parte, eu entendo assim como mais esperada nesse vídeo, né? Nesse material.
Falando agora sobre os Greys, quem são eles, né? Os Greys, eles são seres extraterrestres, vamos dizer assim. Bom, na verdade todos nós somos extraterrestres, eu, você, Yara, todos nós somos extraterrestres. Estamos aqui nessa roupa aqui que deram um nome, né? No meu é Cláudio, o Yara, enfim, o seu é o seu nome. Então vamos lá. Então os Greys, na verdade, os Zetas, né? E que são chamados de Greys. Então, a partir de agora, você vai ouvir chamá-los de Zeta, ok? E com certeza você já ouviu esse nome Zeta em alguma situação, no filme, alguma coisa, você já ouviu esse nome Zeta, tá? Então, quando você ouvir falar Zeta, você me ouvir falar aqui a partir de agora, Zeta, Z-E-T-A, Zeta, sabe-se que são os mesmos Greys, né? Que são por nós chamados de Greys, porque eles são cinzas. Então, Greys são os cinzas. Então, vamos lá. Os Zetas, que são os mesmos Greys, eles são seres extraterrestres que estão entre nós, aprontando todas e todos. Eles têm a característica raquítica, são pequenos, braços alongados, são cabeçudos, né? Eles têm cabeças grandes, olhos também bem considerável, né? A cabeça desproporcional ao seu corpo. E logo após falar sobre o Zeta, eu vou indicar um filme, até um filme de comédia, mas bem interessante, que você vai entender perfeitamente isso que vai ser falado a respeito dele. Você vai rir um pouquinho, mas só que você vai assistir esse filme com os olhos de informação, ok? Então vamos lá. Então, esses Greys, eles são terríveis. Eles são os mesmos que o sistema religioso de crença nos apresenta como demônios. Que apresentam, que falam na cabeça, que incorpora e etc. e tal. Primeiro, ninguém incorpora ninguém. Esse negócio de incorporação é mentira religiosa. Tá? Até também porque diabo, Satanás, aliás, o demônio o demônio da Bíblia não existem, mas sim esse ser, os Greys, né, os Zetas, eles são os que atuam dentro desse contexto, porque eles têm o alto poder de telepatia e na qual eles também são os geneticistas, são eles que executaram a alteração do DNA humano, né? Juntamente com os reptilianos, draconianos, foi elaborado um projeto no pouco tempo depois da chegada do homem nesse planeta. Eu falo pouco depois da chegada do homem nesse planeta porque nós somos seres de outra dimensão, nós somos seres de fora, nós somos extraterrestres, como já falei para vocês. Então, eles são os que têm o conhecimento da medicina. Eles são os que regem o sistema da medicina. Eles são responsáveis por questão da parte da genética e alteração. Vocês podem ver que sempre quando se fala em abduções, serão apresentados esses seres. Cabeças grandes, pequenos, braços alongados, etc. E eles não são nada bonzinhos, não. Tá? Eles não são nada bonzinhos em sua característica normal, eles não são nada bonzinhos, eles não têm nada de paz, nada de harmonia. Tá? Eles são inimigos, sim, da humanidade, eles são inimigos do homem, pois o homem, nós somos o motivo de toda essa fúria que eles têm relacionado ao planeta Terra. Porque quando nós chegamos aqui, chegamos como seres de quinta dimensão. Vocês estão vendo esse ser aqui nessa imagem aqui. Então, esse ser iluminado. Então, o que acontece? Éramos para ser assim. Éramos para ser dessa forma. Tá? Eu vou pedir para vocês, se caso vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa meio estranha, vocês não reparam. Porque todas as vezes que nós iniciamos um processo informativo, sempre alguma coisa acontece, né? E já está acontecendo uns vulco-vulco por aqui, então caso sair no vídeo vocês não reparem. Então, como eu estava falando com vocês, então esses são os Greys. A pessoa vem depois dizer que está falando a verdade. Uma pessoa, um cidadão, uma cidadã, vem dizer que está trazendo a verdade para as pessoas. E vem com esse contexto de ser mandado
dirigido e protegido por greys é um absurdo. É um absurdo. Eu afirmo, essas pessoas não evoluíram, essas pessoas não têm nenhum conhecimento real do que é ser um ser evoluído. Então, os greys são esses mesmos que vocês conhecem, que chamamos de demônios. Por isso que dentro das igrejas acontecem tantas coisas incríveis, né? Ora no teu quarto, né? A Bíblia é mentirosa, sem vergonha, diz lá, o teu Deus que te vem em secreto, ora lá no teu quarto, fecha a porta, ora em pensamento. Bobagem, eles conhecem tudo que você pensa, tudo. Você falando ou você pensando não vai fazer diferença nenhuma, porque eles têm todo o contexto da informação do que você pode tá passando, entendeu? O que você pode estar passando, o que você pode estar pedindo, o que você pode estar querendo. Eles conhecem tudo, desde que você tenha o desbloqueio para se desvencilhar do domínio desses seres. Então, esses greys, eles são como aqueles soldadinhos, né? São mandados, né? Porque deve existir uma ordem hierárquica no negócio. Sim, eles são muito unidos, né? Até e o seguinte, e são eles que fazem os milagres dentro das igrejas. Agora vocês anotam aí o nome do filme, Paul, o ET Fugitivo. O ET Fugitivo. O ET Fugitivo, uma coisa assim. Entendeu? Procura. Esse Paul é um grey, entendeu? Ele é bem engraçado, bem extrovertido, mas vocês vão ver ele curar, vocês vão ver ele fazer uma série de coisas, vocês vão ver ele descer até o pau no próprio sistema religioso de crença. Ele se apresenta como bonzinho, né? E é isso aí. Entendeu, pessoal? Então, é isso aí. Os greys, os zetas, são esses seres aí, que de bonzinho eles não têm nada. E esses seres que chamam-se de draconianos? Fala um pouco pra gente aí sobre esses draconianos, essa diferença, né? Olha, esses eu até chamo de draco-reptilianos, porque eles são os mesmos seres, mas de espécies diferentes. Então explica pra gente a diferença dos draconianos e já dos reptilianos, porque muita gente faz confusão isso aí. Sim. Eles chamam o Draco reptiliano, até que o título desse vídeo é Draco reptiliano e Anunnaki. Então explica pra gente draconianos e reptilianos, qual a diferença, para que as pessoas, a gente já falou no início do vídeo, né? Mas para que as pessoas fiquem bem esclarecidas sobre essa questão, falar sobre draconianos e reptilianos, a diferença. Sim, os dracos e os conhecidos reptilianos, lembrando que esses nomes que nós estamos falando aqui são títulos, eles têm as identidades deles lá, entendeu? Mas popularmente conhecemos como dracos e reptilianos. Entendeu? Qual é a diferença entre ambos? Em suas estruturas corpóreas e suas atuações. Os draconianos, eles têm sido confundidos esmagadoramente por muitos, e nem muitos são falados, porque eles ficam só no topo observando tudo o que acontece, mas também atuando em nosso meio. Daqui a pouco eu vou colocar aqui um vídeo, né? Vocês vão ver que uma câmera de uma empresa, uma câmera de segurança, flagra dois seres dracos andando, e eles são bem similares, eles podem se parecer muito com os seres humanoides, no caso, os seres humanos. Mas a diferença entre os draconianos e os reptilianos na questão de classe e de hierarquia, ela é um pouco diferente. Um trabalha de um jeito, o outro trabalha. Por exemplo, os draconianos, devido a eles existe a lenda dos Dráculas e dos vampiros, e se alimentam do quê? De sangue das pessoas. E os reptilianos? Os reptilianos têm como preferência principal carne, eles são carnívoros. Por isso que você, quando vê uma pessoa que é desesperada para comer carne com sangue, fique atento. Porque nós, seres humanos, não éramos nem para consumir carne. Agora explica pra gente também, que é uma dúvida que eu tinha também, mas que você me ajudou. E uma dúvida também que eu acredito que de muita gente que está assistindo esse vídeo, que a gente já falou no início, mas que para ficar bem esclarecido o assunto, né? Que existem os seres, né?
que tem só uma pele por cima daquele. Se você tirar, se ele mesmo tira na pele, ele vai ser um monstro ali de baixo. E tem pessoas que tem só carregam dentro dele o DNA. Sim. E você falou que podem eles desenvolver aquela característica, né? Para mais a característica deles, do DNA deles, ou mais a característica humana. Então, explica pra gente aí. Qual a diferença do ser que ele, se você tirar, por exemplo, a gente já sabe que existem pessoas líderes, né? Sim. Pessoas líderes mundiais, né? Líderes mundiais, pessoas de influência, pessoas de alta patente, né? Digamos assim, pessoas que estão aí bem influentes no mundo, né? Que exercem poder de liderança, que eles só tirar aquela casca, né, daquela carne ali, por debaixo vai ter um ser reptiliano. Ele é um ser que está talvez até disfarçado, não sei se você esclarece isso, pessoal. Existem situações, existem os seres répteis e dracos encarnados, aonde desenvolve na roupa que eles vestem, ou seja, a pessoa na qual eles estão encarnados, eles desenvolvem a ativação da célula, do DNA informativo sobre eles, né, de quem eles são, e acabam se descobrindo e essa pessoa passa a se comportar como tais. E por isso que existem pessoas que se reconhecem como reptilianos ou draconianos. O que acontece é que nós vemos muitos aí que falam relacionado aos dracos e os répteis, né, como seres diferentes, como espécies que não fazem parte da mesma classificação, vamos dizer assim, a mesma raça, né? Que não são a mesma raça, que são raças diferentes. Eles são as mesmas raças, mas são de espécies diferentes. Draconianos e reptilianos, eles são a mesma raça, mas em espécies diferentes. Então, o que acontece? Existem as pessoas que têm a sua ativação reptiliana, ou melhor, a sua ativação draco-reptiliana, e muitos se alegram, muitos têm honra de ser daquela forma. Agora, essas pessoas que mencionam e defendem a criatura draco-reptiliana, ela não tem nada de evolução, isso é fato. Porque até também elas demonstram ter assim, uma satisfação, uma honra de ser, oh caramba, sou um draco reptiliano, como se aquilo fosse uma coisa maravilhosa. Entendeu? E eles querem passar isso para as pessoas de que é bom, ser draconiano é bom, ser reptiliano é bom, falar com Grey é bom. Isso é uma armadilha terrível do sistema estelar de não-luz. Entendeu? Isso é terrível. Eu não vejo essas pessoas, esses que se declaram, se reconhecem como reptilianos, a maioria deles puxam para o lado deles. Então, existe esse tipo de draco reptiliano. Existem os draco reptilianos que são híbridos, onde é o quê? O que é ser híbrido? É mistura de duas raças diferentes. Aonde existem pessoas que você olha e entende que ela é 100% humana e ela não é 100% humana. Aí já é muito mais além do que somente o DNA. Aí já tem uma característica de genética, aonde ela tem 50% humano e 50% draco reptiliano, né? Ou seja, draco, ou seja, reptiliano, mas é toda a mesma porcaria. E essas pessoas elas podem assumir a qualquer momento a sua forma draco reptiliana. Isso nós temos vídeos na internet, entendeu? Até depois vocês vão assistir alguns trechos, alguns vídeos, eu vou incluir aqui para vocês verem, geralmente para o final, para ficar mais fácil, e vocês vão ver lá pessoas, entendeu? Aí o que acontece? Aí alguns sabichões estudiosos, né, alguns fantásticos da Rede Globo da vida, vêm dizer que a conversa, que não é conversa não, acontece mesmo. Pessoas trocam os olhos, pessoa começa a mudar de cor. Existe o caso de um general que ele está dando uma entrevista e o pessoal rapidinho corre com ele dali porque ele está recompondo-se a sua figura de um ser draco-reptiliano. E eles fogem, eles cobrem ele, correm com ele dali. E tem pessoas que cantando, enfim. Então, no final desse vídeo, a gente vai colocar alguns materiais
para você observar. E existe aqueles que são 100% mesmo, e que eles assumem a forma humana ou de qualquer coisa que você possa imaginar. Pode ser do cachorro, do gato, do toco de árvore, eles se assumem essas formas. Mas além dessas formas encarnadas e formas reptilianas no DNA dos humanos, vale ressaltar também aqui, vale lembrar, que existe os seres, né, de não-luz, que no caso os greys, os draconianos, os reptilianos, que muita gente não enxerga, que eles não são visíveis aos nossos olhos humanos. É isso aí que eu falei no início, quando a gente falou do Grey. Eu vi esse ser, ele não estava encarnado ele estava, sim, não foi com esses olhos humanos que eu na real vi, dele, né? Foi estar na sua forma real. Então, existem seres que não estão entre nós e eles podem assumir a forma de qualquer coisa, como você falou, assumir a forma de um tronco, de uma árvore, eles mudam de forma e às vezes eles não aparecem também, a pessoa não consegue enxergar se ela não tiver conectada, essa é a verdade. O que acontece é o seguinte, eles utilizam muito a técnica, o poder, né? Na verdade, o poder da invisibilidade. Assim também como são as naves, né? Alguns instrumentos de locomoção que eles possuem. Por exemplo, com certeza passa um monte deles por você na rua. Estou falando para você que está assistindo esse vídeo. Passa um monte por você na rua, híbrido, ativados e outros com formas humanas. Entendeu? Então, por exemplo, de repente você está na sua casa, de repente alguma coisa mexe, alguma coisa cai, entendeu? Porta bate, aí chamam de casa mal assombrada, fala que é espírito, não é nada, entendeu? E são eles atuando, porque eles precisam que as pessoas fluem o medo. Esse é o principal alimento que eles gostam. Além dos dracos, a espécie draco que adora, são fascinados por sangue, e outros reptilianos que são fascinados por carne. Então, quer dizer, no final, eles respiram morte o tempo todo. Eles são inimigos dos seres humanos, eles são inimigos dos seres de luz na sua natureza. Lembrando que, se eles quiserem, eles podem sim evoluir para ser positivo, mas é muito difícil. É muito difícil, mas eles têm essa oportunidade. Alguns, bem de longe, conseguem, mas é muito pouquinho. Enquanto a maioria não abre mão e demonstrar a honra, a alegria de ser um reptiliano, draconiano. E aquelas pessoas que elas são influenciadas pelos reptilianos, por exemplo. Eu posso citar aqui que eu tive uma amiga, né, que eu não sabia, e foram mais de 10 anos, acho que 10 anos, né, 10, 12 anos de amizade. E já para o final ela desenvolveu essa característica reptiliana, né? Não sei se ela estava sendo influenciada diretamente por os seres negativos, ou se ela carrega dentro dela o DNA para desenvolver e querer seguir esse caminho, né? Ela não quis retroceder. Ela não quis. O que acontece é o seguinte, Yara, as pessoas não estão preparadas para identificar esses seres. E por isso que o sistema de crença já aproveitou para jogar tudo que é demônio, que é diabo, etc. E tal. E vocês podem ver que assim, os demônios, eles têm, dentro do sistema de crença, os demônios eles têm um poder limitado até tal coisa. Acima dos demônios tem o diabo, que depois também é o mesmo Satanás. É a mesma coisa. Os Zeta, né, que são chamados de Greys, os Dracos e os Répteis. Na hierarquia, há uma hierarquia de poder nisso daí. E a pessoa se deixa influenciar, mesmo ela não tendo... Ela já tem um DNA? Sim. Se a pessoa tem o DNA reptiliano lá, quietinho lá, e ela recebe essa onda energética ou telepática, a chave para ativar essa célula, esse DNA reptiliano, ela assume a sua identidade de reptiliano. Por isso, reptiliano, draconiano. Por quê?
Isso explica porque que muitas pessoas são sanguinárias. Tem o prazer de ver o sangue derramar. Pessoas têm prazer em torturar a outra. Pessoas têm prazer em matar. No caso, maridos mataram esposas só porque ela não avisou que foi na padaria. Isso é domínio. Todas as pessoas que têm o alto poder de dominar, que necessitam dominar, é diferente de você querer impor, até impor uma opinião. Mas assim, quando chega ao ponto de ferir o ego, ao ponto de levar essa pessoa a cometer um ato contra o seu semelhante, no caso que o esposo que acaba matando a sua esposa, ou vice-versa, ou amigo, ou saiu por causa de time de torcida, um foi lá e matou o outro. E você pode ver que tem pessoa que enquanto não vê que a outra derramou sangue, que matou, que arrancou a cabeça, que arrancou a perna, eles não param. Pra gente encerrar essa primeira parte de hoje, né, que já tá ficando bem extensa aí, nós vamos agora falar sobre a outra parte, que é os Anunnakis. Aí é que vem a questão mais polêmica e mais, assim, que muita gente confunde muito mais do que os Greys, do que os Draco reptilianos. Esse sim. Esses Anunnakis, por isso que a gente dividiu esse vídeo em duas partes, porque os Anunnakis, ele é um tema também muito extenso. Eu acho que não vai dar pra gente falar ele todo nesse vídeo. Mas eu gostaria que você desse uma introdução nesse assunto. E a gente continua falando dos Anunnakis no próximo vídeo. Assistam as cenas dos próximos vídeos. Não é dos próximos capítulos, não é novela. Mas o próximo vídeo nós vamos adentrar muito mais ainda na questão dos Anunnakis. Porque o cara chama lá no vídeo dele de Anu e não sei o que. E os Anu e pronto. Tudo que não presta, que é ruim, que é negativo, eles associam a cor preta. Uhum. Então os Anunnakis, eles querem dizer que são pretos. Gostaria que você falasse isso pra gente, porque é uma questão polêmica. Mas se a pessoa tiver aberta, né, com todo o seu ser aberto para receber essa verdade, ela vai entender. Ela vai receber a verdade agora. Com certeza. Então, assim, para simplificar, Yara, eu acredito que vai dar para a gente enquadrar sem tanta extensão o contexto dos Anunnakis, mas vai dar para a gente enquadrar bem ainda dentro dessa parte 1, numa elaboração muito simples. A única verdade que eu vejo esses camaradas falarem por aí é que os Anunnakis, eles são apresentados de cor preta. Isso é verdade. Eles realmente eram de cor preta. Só que aí tem um porém. Esse que eles chamam de Anu, o significado da palavra Anunnaki quer dizer filhos de Anu ou criações de Anu. Anu ou ser criador é a mesma coisa. E o mais interessante, a palavra Anu, ela significa, na sua real, a cor preta. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, que os Anunnakis, na verdade, que é a questão do primeiro, o que andam falando por aí, a gente volta naquela questão, é que os Anunnakis, eles são os mesmos seres. Sim, é exatamente isso daí. Então, assim, eu estou dando um esclarecimento para as pessoas saberem o que significa Anu. Muitas pessoas falam dos Anunnakis, ouvem falar dos Anunnakis e ouvem falar de Anu, mas elas não sabem então, que é o que. Quem são os Anunnakis? Os Anunnakis são, para ficar mais fácil, vocês já ouviram falar de um povo chamado Egito, dos egípcios? Eles são descendentes dos Anunnakis. Egípcio entre aspas, né? Porque até o povo egípcio foi inventado. Mas os Anunnakis são seres de luz ou de não luz? Eles são seres de luz. Eles foram os primeiros habitantes nesse planeta como humanos. E por que o pessoal insiste em falar que os Anunnakis são pior? Porque um está colocando os draconianos, os greys, os reptilianos como bonzinhos. Mas os Anunnakis, eles querem colocar como mal. Que o Anu é do mal, que o Anu Mas é preciso eles fazerem isso. Eu vou falar agora por quê.
Existe já há muito tempo a intenção da fraternidade branca. E é o que nós vamos falar no próximo vídeo, mas vou dar uma palhinha aqui para vocês. Quem é o povo que está por trás da fraternidade branca? São os pleiadianos. Ponto. Mas isso aí você vai deixar o próximo vídeo. Esse aí eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas vamos falar dos Anunnakis, só uma palhinha dos Anunnakis. Então, o que acontece? Eles são seres de luz ou de não luz? Sim, e eles nos trouxeram tudo. Toda a tecnologia que se conhece hoje foram através deles. Por isso que se diz, os Anunnakis foram embora, eles sumiram, desapareceram, nos deixaram e foram embora. Por que se falam isso? E outra coisa, por que eles, no caso, precisaram colocar esses que conhecemos como Anunnakis, que não, isso é apenas título, dentro desse contexto de que eles foram as piores coisas? É muito simples. É só olhar para o povo africano. Não dizem que tudo de ruim veio da África? Não dizem que eles criam as doenças, eles criam tudo que não presta e dizem, foi tudo coisa de preto. A mesma coisa eles fazem e fizeram com a história desses que conhecemos como Anunnakis. Alguém tem que ser culpado. Eles criaram as doenças, os seres, através dos homens comprados, entendeu? Eles criaram as doenças, eles têm o poder da genética, então eles criaram todo tipo de doença e criaram o responsável por isso. Quando se fala em AIDS, veio da África, veio dos pretos. Zika vírus. Zika vírus. Fala sério. Zika vírus, que foi... Todo mundo sabe que isso foi inventado, mas dizem que veio da África. Aquele ebola veio da África. Tudo de ruim veio da África. Por quê? Porque são os pretos. Eles fizeram com os pretos as mesmas coisas que fizeram com os Anunnakis. Para ficar fácil e explícito de vocês entenderem o porquê que eles dizem para vocês que tudo de ruim... Eles falam que os Anunnakis fizeram escravo. Eles falam que os Anunnakis são criaturas diretas dos reptilianos. Mentira! Mentira! Esses que eles chamam de Anunnakis, que somos nós mesmos, nós nunca fomos feitos por reptiliano, coisa nenhuma. Entendeu? Nós pertencemos a uma outra classe. Nós somos totalmente diferentes. Tanto é que nós, quando chegamos aqui, éramos seres de quinta dimensão. E eles sempre foram de quarta dimensão. Como é que eles poderiam ter nos criado? E nós chegamos aqui para quê? Para tomar conta dessa turma aí, para ver se alguém dali se salvava, né? Ver se alguém ali se salva. Uma evolução. Só que eles são tão astutos, eles são tão sem vergonha, tão cruéis, tão covardes, tão tudo de ruim, que eles conseguiram criar uma cilada e aprisionar umas espécies daquela época, humanoide, né? Nós somos humanos, porque quando você é bondoso, quando você tem a energia boa, você dificilmente enxerga a maldade. É daí que vem aquele contexto de você ser ingênuo. Não é ingênuo, não tem nada a ver de ser otário, de ser idiota, de ser bobo. Ser ingênuo é a mesma coisa, eu confio em você literalmente. É a mesma coisa de você receber uma visita na sua casa. Você recebe uma visita na sua casa, você não recebe aquela visita assim, poxa, se eu for na cozinha, será que ele vai pegar alguma coisa da minha casa? Não, você recebe a pessoa na sua casa porque você confia, você abriu a sua guarda, essa credibilidade para aquela pessoa. Agora, quando a pessoa é astuta, não tem jeito, a não ser que você conheça. E com os seres que chamam de Anunnakis, que são os primeiros seres evoluídos, e que nós sabemos que são os mesmos fenícios, por isso que os fenícios... Que coisa interessante, Yara. Os Anunnakis e Nefilins, eles desapareceram do nada. Eles mas apagaram. A mesma coisa foi os fenícios, né? Que coisa interessante. E eles apagaram os registros, né? Apagaram a história. Ainda se consegue pegar um pouco do que aconteceu, mas a maior parte de tudo isso foi apagado os registros da história, né? Sim. E inventado uma outra história por cima disso tudo. Sim, com certeza. E essa informação aqui vai incomodar a todos os mentirosos. Eu falo mentirosos por quê? Porque eles sabem da verdade e querem manter as pessoas no engano. Outros
São mentirosos porque não fazem questão de saber da história, tem preguiça de estudar, de ir atrás, e o mais importante, ter experiência estelar. Não adianta a pessoa vir aqui só contar que leu não sei aonde, e testemunho, tem que ter experiência estelar, tem que ter vivência estelar. E isso só é fora desse mundo aqui, não aqui. Mas os que estão conquistando as pessoas por aí, eles dizem que tiveram a experiência estelar. Aliás, os 2 canais no YouTube que eu assisti, esses 2 seres aí, eles dizem que tem o nome estelar, o outro diz que tem viagem, fazem viagem astral, fazem viagem projeção astral, vão a outras galáxias, recebem energia não sei da onde. Tem um que ele não fala a fonte da onde ele... É incrível isso, não é estranho? Que ele não fala a fonte. Sim, o que acontece é o seguinte, existem coisas que realmente não tem como você falar, principalmente pela tecnologia, que nós somos muito vigiados. Agora, o que pode se falar, pessoas que fazem isso, elas dizem que teve viagem estelar e etc. Eu acredito que elas possam ter tido sim essa experiência estelar, mas não a experiência estelar como ser de luz. Porque se fosse como seres de luz, eles não agiriam dessa forma. Tenho certeza que eles não agiriam dessa forma. Essa é a resposta para tudo isso. E refutando, seres de luz, os primeiros seres humanos a existirem, que foram varridos da face da Terra devido à alteração genética que foram feita, os que foram varridos, daquele que... Uma das poucas verdades que a Bíblia diz, mas também não é tão verdade assim do jeito que eles falam, que foi o dilúvio, que eles foram varridos, eles foram banidos da face da terra. Mas que bom que algumas espécies, né, alguns exemplares de descendentes dos que chamam de Anunnakis ainda existem, entendeu? Ainda existem seres extremamente inteligentes ainda, pouquíssimos, mas ainda existem. Basta vocês entenderem por que eles mantêm o continente africano naquela miséria. Eles não querem que aquele povo cresça, que eles desenvolvam, porque eles sabem que ali vem chumbo grosso se aquele povo parar e se reconhecer quem eles são. Aqui no Brasil é a mesma coisa, juntamente com a África. E isso, mais para frente, nós vamos falar sobre esse tema, sobre essa maldade, essa covardia que estão sofrendo os nossos irmãos africanos, que são nossos irmãos mesmo, eles são meus irmãos. Eu tenho saudade de Angola, eu tenho saudade da África, entendeu? Quer saber por que eu tenho saudade da África? Faz que nem eu. Cai de cabeça na realidade da história, se descubra, vê quem você foi, resgate a sua história. Quem sabe nós não fomos parentes e você não sabe. Né, isso não é uma particularidade, né, só do Cláudio ou só da Yara. Você descobrir o seu real nome, sua verdadeira origem. Isso não é só o que foi assim confiado só a mim ou só ao Cláudio. Não. Essas informações, elas estão disponíveis no universo para você. Com certeza. Que está assistindo esse vídeo. E para qualquer outra pessoa que desejar saber a sua origem, saber quem você é. Se você estiver aberto a essas verdades, você vai chegar no mesmo nível que eu cheguei, que Cláudio chegou, e que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já chegaram, e podem chegar ainda muito mais além, né? Podem chegar muito mais além, descobrir muitas coisas, muitas coisas da sua origem, muitas vidas, né? E muitas verdades também, e quem sabe vir somar forças conosco, né? Porque isso não é só porque foi confiada a um ou a duas pessoas, não. Elas estão disponíveis. É só você se libertar um pouco dessa prisão, né? E só assim, Yara, só para a gente finalizar aqui, só para colocar uma pulga na orelha de vocês. Não, uma pulga não, um cachorro logo. Vamos pegar logo um cachorro, um São Bernardo, todo pulguento, e colocar na orelha de vocês. Vocês me ouviram falar aqui que sobrou umas espécies não, uns exemplares
que conhecemos como Anunnakis, não é? Eu falei, você sabe quem são eles? Vocês já ouviram falar dos alguns deles, né? Em especial para esse lado do continente da África, os que conhecemos como etíopes, bem pretinho, perna fininha, né? Interessante. Só para vocês terem uma noção, ainda existem descendentes diretos dos Anunnakis. E aqui no Brasil também está cheio deles. É isso aí. Então, tudo isso por hoje. O vídeo já ficou bem extenso. Mas vem aí a segunda parte. Se você gostou, nós vamos novamente reforçar. Curta e compartilhe. Se você tem alguma dúvida, ou se você quer levar para mais algumas pessoas essas verdades, escreva para nós. verdadesestelares@gmail.com. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo. Isso. Escreva para nós, mande um e-mail com as suas dúvidas, com seus questionamentos, e nós estaremos respondendo a todos. E se você também quiser levar para a sua cidade uma palestra, nós estamos disponíveis, não cobramos nada. Não cobramos por palestra, para dar curso, nada não, tá, pessoal? Então escrevam para nós, ok? E assim, no final desse vídeo, né, nós vamos, vocês vão assistir algumas informações, né, de vídeos, de outras fontes, para vocês fazerem aí as suas análises, ok? Conforme eu prometi, assim eu comentei com vocês durante o vídeo. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo. tá bom, pessoal? Um abraço, tudo de bom, fiquem na harmonia do universo todos vocês, ok? Até mais. Isso. Boa Isso. tarde, Robson. Boa tarde para vocês todos, terráqueos. Robson, você atualmente mora aqui no planeta Terra, em qual cidade? Você mora aqui no planeta Terra, Robson, atualmente em qual cidade? Atualmente eu me encontro na cidade serrana, na região do sul. Certo. Estou numa área, no meu habitat, numa área nativa. Você, Robson, você é de qual planeta? Eu sou um reptiliano. Você é um reptiliano. Certo, mas... Bom, eu vou perguntar, né? Você poderia nos mostrar os seus olhos de reptilianos? Por esta claridade eu não posso. Elas queimariam minha retina. Certo. Bom, mas você poderia entrar em algum lugar aí na mata com mais sombras, né? Um lugar na mata que tivesse mais sombras. Se fosse mais, não tivesse um sombreiro bom, aí você poderia... Não posso te dar essas provas pela videoconferência, senão eu poderia ser advertido pela central. Há um acordo. Tá certo. Mas me diga uma coisa. Os contatos que Chico Penteado tem... Eu responderei 3 perguntas. Certo. Os contatos que Chico Penteado diz ter com os reptilianos, é verdade? Ele tem mesmo esse contato ou não? Chico Penteado tem contato, sim. Tem contato, Mas né? ele tá pouca demais. Ele o quê? A gente deu a mão e agora ele quer o braço todo. Ah, entendi. Me diga uma coisa. Chico Penteado, venha pra cá.
Penteado está lançando aqui, conversando com os reptilianos, UFOs, abdução e contato no interior de São Paulo. Isso, meu trabalho é no interior de São Paulo. Pela editora Baraúna. Você trabalha no interior de São Paulo? Não, eu faço minhas pesquisas, eu sou professor de inglês. Não tem nada a ver. Isso é meu hobby, vamos dizer. Os reptilianos falam inglês ou alguma coisa assim? Eles não precisam, eles falam qualquer língua porque eles falam pela mente. Qualquer ET não precisa de tradutor, ele pensa e você entende. Que coisa de uma facilidade maravilhosa. Essa é a melhor parte. E você é reptiliano? Não. É uma história engraçada. Eu comecei fazendo vigílias, assim, só olhando o céu, com um pequeno grupo e tal. Comecei a ver uma nave aqui, uma coisinha ali, uma luz ali, uma sonda, tal, não sei o quê. Aquilo foi aprofundando, tive abdução, cheguei a ter 5. 5 o quê? Abduções? Pouco, tem gente que tem bem mais. 5 abduções? É, porque geralmente essa coisa é seriada. E vem 1, 2, 3, tem gente que teve 20, 30, eu tive 5, que eu me lembro. E aquilo vai progredindo. Na 4ª e na 5ª vez, eu tive encontro com entidades reptilianas. Como é que são essas... São répteis que estão... Dinossauro bípede. Rabinho, cara de... E como é que iguana. segura o volante? Como é que pega o... Tem mão. Um mancho. Mas tem uma mão, mas, mãozinha mas bem forte, com aquelas unhonas. Agora, eu nunca entendi, sabe o que, Chico? É porque que esses reptilianos, ou enfim, que esses extraterrestres diferentes se adaptam. No entanto, a concepção das naves, etc., são concepções absolutamente de uma mente terráquea, da Terra. Não é que é adaptado ao ser de lá. Por que a tecnologia não é diferente? Olha, geralmente o que eu vi lá no mato eram coisas, luzes. Peraí, no mato? É, porque todo sábado que tá o céu bom, eu junto com o meu pequeno grupo, varia o grupo, a gente fica no mato fazendo vigília ufológica. A gente não é aquele tipo de cara que fica na internet ou analisando foto. A gente é tipo de pessoa que vai no mato e passa a noite lá esperando. Sem insinuações, por favor. E rola. E rola... O que rola? Experiências de avistamento. Agora, durante o dia, você já viu alguma coisa durante o dia? Uma vez. Uma vez. Porque eu nunca vi, eu não duvido. Mas eu queria muito ver, mas durante o dia, porque de noite já vi uma luz, eu vi não sei o quê, sei lá, né? Eu vi o Zé Ramalho. É sempre de noite. Eu queria, que pode ser confundido com alguma coisa. Eu queria ver na luz do dia. E é difícil de ver. É de noite, geralmente em área rural, e eles são seletivos, eles escolhem para quem eles querem aparecer, porque eles têm uma máquina de invisibilidade e eles passam pelas cidades sem aparecer. Quando ele quer aparecer, ele aparece.